Hoje nós teremos aqui a Amanda falando um pouquinho do newborn sem assistente. Vamos aí ver quais são essas dicas preciosas que ela vai passar pra gente. Oi, Dani. Tudo bem, Florzinha? E aí, vocês estão curtindo essas lives maravilhosas da Lefotique? Como é bom, né, gente? Pelo menos a gente. Amanda! Aê! Eu tô te vendo! Agora eu também tô te vendo! Ai, fiquei Eba! até. Falei, não acredito! Ai, que delícia! Nossa, eu tomei banho, meu cabelo tá horrível. Vamos Então é lá, boa noite, boa isso! noite. Posso Amandinha, me apresentar? Você vai fazer a introdução, desculpa, vamos lá. não, eu ia falar exatamente isso. Seja bem-vinda, gratidão pelo convite em nome da Lefotique. E é um tema muito legal de ser abordado, né? Para mim também vai ser legal ouvir, porque eu amo o assistente, me facilita a vida. Mas vamos aí, conte um pouquinho de você e sobre o seu tema aí e as suas dicas. Gente, boa noite, obrigada pelo convite, Lefotique. E eu também queria aproveitar e parabenizar, porque achei que foi uma iniciativa muito legal de ter um pessoal tão próximo da gente fazendo isso, né? Porque uma coisa é É. outras contas que às vezes a gente não tem tanta proximidade, assim, de tete a tete, estarem fazendo e proporcionando lives com temas tão interessantes quanto. Mas outra coisa é você ver uma loja que você compra ou pessoas que você conhece tendo essa iniciativa. Parece que a gente está no sofá de casa batendo papo. Eu acompanhei todas as lives, todas, não perdi nenhuma. Algumas eu assisti depois e eu achei assim o conteúdo fora de série. Então achei primeiro assim, agradecer e parabenizar. Bom, vou falar um pouquinho sobre mim, vou tentar não me estender. É um desafio, porque toda vez que eu fazia live, eu extrapolava no tempo. Então, Dani, por favor, Eu te me corto. conduza se eu perder o foco. Porque eu sou Não de pode deixar. gêmeos, eu falo pra caramba. E às vezes eu viajo nos meus pensamentos, é difícil voltar. Mas enfim, eu estou na fotografia há 6 anos, eu sou graduada em letras, então eu sou professora antes de ser fotógrafa. Acho que é por isso que eu gosto tanto de ensinar. Eu entendo que ensinar é uma questão de missão, né? Como Sim. algumas profissões que não basta às vezes você só querer, você precisa ter dentro de você, você precisa ter entender aquilo como uma missão, não é só uma profissão, né? Então, antes de ser fotógrafa, eu fui professora. E fui muito feliz porque na fotografia eu acabei caindo nesse universo de treinamento, dei o curso em alguns estados, fiz algumas lives que na época foram muito legais, porque eu literalmente entregava o ouro e numa época que ninguém fazia muito, né? Uhum. Algumas fazia, outras não. E, bom, foi um período bacana, passou. Mas sim, saudade. E eu comecei a fotografar na minha cidade natal, que é Guarulhos, em São Paulo. Aí eu me mudei para Salvador e lá eu fotografei por 5 anos e meio, 3 anos na casa do cliente. E essa trajetória toda, e agora eu tô de volta a São Paulo, mas eu não tô na minha cidade natal, eu não tô na capital, eu tô no interior, sofrendo. Abafa. Mas vamos lá. Porque eu Onde não você sou tá daqui, agora? tô Taubaté, interior de São Paulo. Ah, É que eu não sou uhum. daqui, né? Então eu tô assim, naquela fase de conhecer os costumes, os hábitos. Né, para Uhum. quem já estava bem no mercado antes, tá Sim. ruim, né, agora. Mas enfim, essa trajetória toda sem assistente. Então acho que não teria outro assunto para falar que não este. Fiz algumas enquetes em uns grupos, eu já vou deixar você falar. Fiz algumas enquetes em alguns Tá grupos, tranquila, aqui tá tranquilo. me mandaram umas 15 perguntas, sugestões, enfim, para a gente tentar falar. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisa, Dani? Não, você quer começar de alguma maneira ou você quer que eu pergunte? Pode perguntar. Acho que eu vou ficar mais tranquila, eu estou um pouco nervosa. Eu queria saber como que você faz o seu trabalho, se tem algum esquema diferenciado, porque trabalhar sem assistente, para mim, hoje, eu já trabalhei, hoje eu não consigo mais, acho que eu acostumei a ter essa facilidade, né? E às vezes quando eu não tenho uma assistente e eu tenho que fazer um ensaio, eu fico desesperada, porque eu falo, gente, será que eu vou dar conta? Eu acho que eu não vou dar, então eu tenho que correr atrás. Então seria um alívio se você me ensinar quais são as dicas preciosas
para uma fotógrafa não ter assistente? Olha, eu acho que antes de começar, eu preciso esclarecer que eu tentei ter assistente, tá? Inclusive, em algumas lives aparece alguém às vezes, em algumas poucas lives. Mas eu não consegui, eu já estava há tanto tempo fotografando, né, sem assistente, já tinha mais de 3 anos trabalhando sem assistente, que quando eu fui tentar, eu já estava no esquema de proatividade, eu já fazia, então quando eu não tinha o que pedir, né? O que eu pedia para o Acabava assistente me atrapalhando, né? ajudar. Hã? Acabava atrapalhando às vezes, né? Não que me atrapalhava, mas eu sentia que a pessoa ficava assim, sem saber o que fazer, a ermo, Uhum. sabe? Então, o que eu acabava pedindo para as pessoas que eu tentei ter um assistente? Eu pedi assim, estica uma manta ali, né? Porque eu sabia que lá na frente ia ter um pedacinho assim para eu clonar. Era isso. Ou, por exemplo, eu ia fazer newborn na casa do cliente, me ajudar a carregar o carro, descarregar o carro. Sabe essas coisas? Então, assim, 3 anos e lá vai cacetada trabalhando sem assistente até tentar ter uma. E por que eu tentei? Eu fiz um curso da CIS e aquilo ficou na minha cabeça. A facilidade que eu poderia ter, a agilidade que eu ia dar para o meu ensaio. Como eu sou uma pessoa extremamente detalhista, por consequência demorada, tudo que eu mais queria era otimizar o tempo do meu ensaio. Então eu tive assim, eu passei por muito tempo até chegar esse momento de conseguir reduzir a carga a duração do meu ensaio. Eu penei bastante nesse quesito. Então eu destaco que a dica mais preciosa, eu acho que é a que serviu para mim, que é o que realmente eu olho para trás e falo assim, não, foi exatamente isso que aconteceu para hoje eu conseguir fazer um ensaio sem assistente, é que eu precisei aprender rápido demais, muito mais rápido do que alguém que tem um assistente, eu acredito, né? Tudo sobre o bebê. Então, eu precisei saber muito rápido e a maior quantidade de informação possível sobre ciclos do sono. Foi a primeira coisa que eu falei, eu preciso entender isso, porque hoje em dia a gente sabe, né? Na época eu não sabia. Mas a gente faz a pose de acordo com o sono do bebê, com o comportamento dele, se ele tem sensibilidade ou não ao toque, se de repente ele está com algum desconforto, alguma dor, enfim, que a gente chama de cólica, gases. Então a gente escolhe hoje as poses, eu escolho as poses hoje de acordo com o que eu consigo perceber do comportamento do bebê. Mas demorou muito até eu sacar isso. Mas de cara eu falei, eu preciso entender o sono, porque o sono se falava muito assim, REM e não REM. Então eu falei, que raio de REM e não REM é esse? O que é isso? Então eu entendi que o bebê fica um tempinho num sono leve, depois um tempo num sono moderado, para o profundo. E isso é um ciclo. A partir do momento, Dani, que eu entendi isso, o meu ensaio já ganhou fluidez, porque ele era travancado, né? Eu fazia uma pose, o bebê acordava, eu fazia outra, às vezes eu atrapalhava o sono dele. Então, eu aprendi a não atrapalhar o sono do bebê. Essa foi a situação, assim, que eu olho para trás e falo, e foi aí que a coisa começou, que a chave virou. Então, eu diria para quem está começando, ou para quem ainda tem ensaios longos, ou para quem não quer trabalhar com assistente, ou o assistente não está conectando, que acho que o assistente, acho melhor do que você para falar, é uma pessoa que te entende pelo olhar, né? Então, você olhou, a pessoa tem que entender o que você está querendo. Eu acho que é um grau, um nível muito alto de conexão. E só teve uma pessoa que eu me entendi pelo olhar, mas infelizmente ela arrumou um trabalho e eu perdi a oportunidade de levar adiante o projeto de ter assistente ou não. Mas olhando para trás, eu vi que de tudo que eu entendi assim, eu preciso saber mais do bebê. Quanto mais eu sei do bebê, mais eu sei que o ensaio pode dar certo. Eu minimizo as chances. Outra coisa que eu acho que foi assim, me ajudou bastante foi assim, eu acompanhava algumas fotógrafas que eu admirava e aí elas compartilhavam que o uso da gamela ajudava. Eu falava, cara, eu tenho que ter a gamela e tem que ser aquela, porque se não der certo, eu sei que não é a gamela. E aí eu passei a comprar coisas que eu vi assim, tá dando certo pra Dani, então acho que é isso aí, esse é o caminho, vou testar com isso, porque se deu certo pra ela, não vai dar pra mim. Até chegar nos posicionadores, até chegar no suporte, até chegar na câmera. Gente, a câmera,
meu Deus, a gente tem uma diferença enorme de câmera crop para câmera full frame, e as lentes. Imagina isso para quem está começando. É um mar de informações que a pessoa se afoga antes mesmo de pôr o pé na água, né? Então, olhando para trás, essas duas coisas foram as coisas que eu sei que me ajudaram de verdade a conseguir fazer o newborn sem assistente, a entender o sono do bebê e todo o resto do bebê e ter coisas que as pessoas diziam, funciona para mim, e eu ia lá e testava. É isso. Estão perguntando aqui, quanto tempo você leva para fazer um ensaio sem assistente? Olha, eu já fiz um ensaio em 1h30, cravadinho, e já fiz um ensaio em 7 horas. E esse de 7 horas foi em 2018. Então não faz tempo, né? Eu estava em Salvador. Eu acho que essa é uma pergunta, assim, bem com uma resposta inclusive, não conclusiva, eu quero dizer, porque não depende mais de mim. A duração do ensaio não depende mais de mim. Veja, eu fotografo há 6 anos. Então, aquilo que eu faço com o bebê, eu já tenho prática, certo? O que eu não faço, eu não estou contando. Tem coisas que eu não faço no meu ensaio, eu não tenho prática. Com certeza, se eu resolver fazer, vai atrapalhar o meu tempo. Mas hoje, tudo que eu faço, eu já tenho prática. Então, quando o ensaio ele é longo, programado, né? fatalmente é porque o bebê não está colaborando. Ou ele está com dor, ou ele não adormece, ou ele caga demais. Eu até brinco que tem algumas personalidades de bebê. Então, tem o dorminhoco, o chorão, o cagão, o mijão, eu brinco, né? Então, de acordo com cada personalidade dessa que eu estou rotulando, brincando, mas que eu estou rotulando, é o que vai me dar direção para o ensaio. Hoje, meu ensaio está com uma média de 3 horas. Mas lembrando que eu sou a pessoa mais demorada do mundo. Eu sou uma pessoa extremamente demorada. Eu sou lerda, essa é a verdade. Eu acho que conta, com certeza, o tempo do ensaio conta, lógico, a experiência, isso conta demais, a experiência do fotógrafo. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que cada bebê é um bebê, né? Então tem aqueles que é super tranquilo, que você tira de letra, que deixa você fazer tudo, e tem aqueles que é virado nos 30, né? Então, eu isso acho também assim, não é coisa que não depende da fotógrafa. Exatamente. Meu comentário. Meu próximo comentário vai de encontro com isso que você falou. Uma coisa é você não ter habilidade, né? Assim, eu sempre comentei assim, eu sempre comento quando a oportunidade, eu comento assim, não tente mensurar o quanto você melhorou em técnicas newborn com bebês difíceis, né? A gente chama de difícil, mas não é que ele é difícil. Um bebê que não dorme, um bebê que tá com dor, um bebê que quer ficar no peito. Então, assim, é um bebê que dormiu, que te permitiu posicionar, que te permitiu andar com seu ensaio? Não. Então, eu vou chamar aqui de bebê difícil, tá? Só para facilitar o entendimento. Então, assim, não adianta a gente tentar mensurar o quanto a gente melhora em técnicas newborn, em tempo de ensaio, em transição, qualquer coisa. Com bebês difíceis, o que a gente precisa avaliar o nosso crescimento dentro do trabalho com os bebês fáceis. Em questão de tempo, em questão de fluidez, é isso que eu quero dizer, né? É claro que os bebês difíceis ensinam muito, mas eu acho que nessa questão de tempo, a questão de habilidade, a gente pega mesmo. Pra mim tá cortando. Cortou aí, pessoal? Pessoal, vê se tá tudo certo. Vê se tá tudo certo, avisa aí se tá cortando a Amanda, porque pra mim tá cortando bastante. Só pra gente manter aqui o fluxo, tá? Alguém dá um ok aí? Pra mim tá normal. O seu e os comentários. Tá ok? Tá. Então tá ok, manda bala aí. Bom, tem alguma outra pergunta? Tem alguma pose que você acha a pose chave? Porque assim, eu falo por mim, né? Eu acho que tem assistente pra mim, às vezes não é nem pra me ajudar na pose, é pra reter, é pra eu me sentir segura em sair pra fotografar e eu saber que o meu bebê, ele não vai sair da pose com tanta facilidade e tudo mais. Então ela acho que acelera porque o bebê não sai da pose, né? Ela consegue reter com muito mais facilidade. É lógico que a gente vai ter que sempre lapidar e arrumar. Mas tem algumas poses que às vezes pra quem tá sem assistente, alguma pose que você não faz, que você já saiba, ó, essa eu não faço porque pra mim é mais difícil sem assistente, e alguma pose que você acha a pose chave. Pose chave, você tá falando?
A pose que você fala, ah, Tá. essa eu sempre faço porque ela me rende e facilita meu trabalho. Eu acho, assim, bem importante falar sobre isso, porque a maior parte das perguntas que eu recebi está muito mais relacionada à pose do que à segurança. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que todo mundo relacionasse o newborn sem assistência, primeiro, à segurança, ou à falta dela. E depois com Uhum. qualquer outra coisa. Eu recebi muito mais perguntas em relação a posicionamento. E eu recebi uma pergunta que é é exatamente isso que você falou, né? Qual a pose que é mais difícil, que não se faz porque não tem assistente? Qual pose você indica para quem trabalha sem assistente? Nessa linha, a pose que eu não faço é a pose que precisa de fusão. Por exemplo, a pose do sapinho, que segura aqui embaixo, faz um clique, Uhum. segura aqui em cima, faz outro clique. Eu só tenho duas mãos, não dá para fazer isso. Porém, a gente sabe, e eu já vi, eu cansei de ver vídeos no Instagram de fotógrafas lá de fora, fotógrafas que trabalham com uma lente que dá para você fotografar assim, ó. O neném tá aqui, você tá com a lente aqui, sem brincadeira nenhuma, né? A Eu 35 já vi milímetros também. você pode. Já viu também, né? A 35 milímetros, Já. uma full frame, te possibilita trabalhar perto do bebê. Assim que eu pude investir nessa lente, eu investi, porque eu queria aumentar a segurança do meu bebê. Então, é um fato. Tem poses que eu realmente não consigo fazer, a pose do sapinho é uma delas. E o que eu tava falando, já vi stories lá fora, é de gente, a fotógrafa. Eu até dei um print de um vídeo de uma fotógrafa mega conhecida. Até onde eu entendi, a mão que segurou a cabeça do bebê não é um assistente, é o pai da criança. Mas vamos ver, não sei. Já vi outras fotógrafas também. Ela segura o bebê Uhum. aqui, ó. Com uma mão, ela segurou aqui. Com a outra, ela clicou, entendeu? Segurou aqui o punho do bebê, afastou um tiquinho, clicou. Só que precisa fazer a foto sem a mão dela no punho. E aí vem uma pessoa e põe a mão, e ela tá com a mão no punho do bebê, mas vem uma pessoa e põe a mão na cabeça para segurar. Ela vai tirando a mão dela devagar à medida que ela sente que a pessoa que está segurando a cabeça tá firme, que o bebê não vai balançar. E aí, Uhum. rapidamente, ela tira a mão, faz um clique e já põe a mão de volta. Tem fotógrafos que faz isso. Imagine um brasileiro fazendo isso. A comunidade vai Não. cair em cima. Não, não dá, né? Já vi fotógrafo brasileiro, conhecidíssimo também, soltar o bebê aqui assim, ó, e falar, ó, você sabe que tá bem encaixado quando você tira a mão do punho e ele não balança. E esse fotógrafo não foi duramente criticado, quanto o outro fotógrafo que fez algo semelhante e foi crucificado, Já pensei. excluído de grupos e blá, 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 blá. Não é essa a questão, tá, gente? Mas assim, só para vocês entenderem que às vezes em um determinado lugar a pose de sapinho pode ser feita assim, assim, assado e tá tudo bem, e em determinado lugar não. Uhum. Por precaução eu não Uhum. faço, tá? Outra pose que eu faço muito pouco, raramente, porque eu entendo que se eu tivesse um assistente, ia ser melhor, ia ser mais fluido posicionar. É aquela pose que cruza os pés, o ombi, cruza os pés embaixo do punho. Gosto, E sei. né, já fiz, né, quando eu vejo que o bebê vai deixar, mas é uma pose que Amanda, acho que se eu tivesse mais um par de mão para me ajudar com as pernas, eu conseguiria encaixar o bebê na pose de maneira mais fluida. Então, o que eu entendo? Que Uhum. sem o assistente, eu estou exigindo mais do bebê, então eu não faço. Essas são as duas poses que eu não faço de jeito nenhum. Nem com o pai, Sim. sabe? Acho que faria com o assistente se o assistente fosse completamente em sintonia comigo. Não faria também com o assistente novato, por exemplo. E as Uhum. poses que eu acho que são poses-chave para quem trabalha sem assistente, se você está começando, por exemplo, de cara a gente acha, né? Eu achava que a pose de ladinho era uma pose simples de fazer. Depois, com o tempo, eu fui entendendo que não, que para equilibrar aquele pezinho, para deixar a mãozinha ali, para ele não tombar para frente e para trás, ele precisava estar num nível de sono um pouco mais moderado e tal. Por quê? Porque no nível mais leve de sono, ele mexia. A hora que eu juntava os pés, ele mexia a mão. A hora que eu arrumava a mão, ele mexia os pés. E assim ia. Era uma novela mexicana e eu Uhum. não conseguia. Então, no começo eu achava que Já era uma vi. coisa, vou colocar de ladinho, vou colocar de ladinho. Então, não é uma pose que eu recomendo começar, não. E a pose que eu mais achava complexa de fazer foi uma das poses que eu demorei para fazer, de verdade, demorei muito tempo. Foi fazer a pose de bumbum. Ó, é a pose que eu entendo que a pessoa pode começar hoje.
eu acho que um novato pode muito bem ganhar confiança, primeiro pegar o bebê e pôr para rotar, para já entender como funcionam as perninhas aqui, porque tem bebê que cruza bem, tem bebê que fica só com as pernas abertas lá atrás. Então, segurar o bebê na posição de arroto e ficar com ele, sentindo a malemolência dele, se ele é muito molinho, se ele já é mais firminho, como é o jogo de pernas, como ele é com as mãos. Aqui no colo eu já consegui entender tudo isso. Então, eu acho que uma pessoa que está começando, ou uma pessoa que trabalha sem assistente, essa é uma dica legal, né? E daqui você já tira ele na pose, já põe no puff. E ali ele vai resmungar, mas a maior parte dos meus bebês resmunga e fica. É diferente de outras poses. Acalma. É diferente de outras poses que ele resmunga e sai. Então, que depende mais do sono, né? Então, para começar, acho que a pose de bumbum, depois a de bracinho, eu acho que a gente precisa. Hoje eu acho que a gente tem condições de estudar para ganhar segurança para fazer. Antes não, antes a gente nem via como era feito. Então a maior dificuldade era, meu medo é colocar na pose de bracinho, que eu vou levantar o cotovelo do bebê e nanana. Hoje não, hoje a gente já tem tanta informação que a gente já consegue compreender só de ver, né? Tantas vezes, diferente daquela época. Então acho que é bumbum, pose do bracinho, aí vira de ladinho, aí põe de barriguinha para cima e aperta com o wrap lá, aperta no bom sentido, para ele não se esticar. Eu acho que essa é uma sequência para fazer no puff. Boa. E no prop, por um segundo momento, quando você já estiver bem de interpretar os ciclos do sono, quando você já tiver fotografado uma boa quantidade de bebês, que você já estiver seguro com o teu fluxo, com o ritmo do seu ensaio, aí fazer essas mesmas poses nos props também, mas já dá para começar no prop com o wrap. Isso de cara já dá para começar. Quer fazer prop, faz o wrap, quem está começando. É isso. Aqui estão falando, você acha que pedir para os pais segurar o bebê em certas poses queima o filme? No meu ponto de vista, com certeza. Eu jamais peço para o pai, mesmo porque ele está pagando para um profissional fazer. Então, você é totalmente responsável pelo seu ensaio. Então, o pai ele tem que ir lá para viver uma experiência e para curtir. E não para estar lá ajudando, mesmo porque ele não sabe o jeito certo de fazer. Aproveitando o gancho, nós somos associadas da Associação Brasileira de Fotografia de Recém-Nascidos e a gente trabalha com muita segurança. Então, quando eu ou a Amanda, a gente tem direcionamento da associação, quando a gente percebe que aquela pose não traz segurança, a gente não faz. E a pose do sapinho é uma delas. A Amanda não vende, mas eu vendo muito. Mas eu sou especialista até na pose do sapinho. É uma das coisas que eu tenho muita saída. Mas é uma pose que pedem pra mim. Por quê? Porque eu divulgo. Porque eu faço, então eu divulgo. Agora, se você não divulga, se não faz parte do seu portfólio, não precisa colocar nenhuma. Primeiro se especializa, entende todo o processo direitinho e depois você começa a querer vender essa pose. Não deixar o bebê sozinho em hipótese nenhuma. O bebê, ele fica lá lindo. Pode ser que ele fique sozinho mesmo. E ele fica, às vezes, se você tiver tudo encaixadinho, com a cervical encaixada. Mas se ele tem um espasmo, se ele tem um soluço e ele cai, ele pode ter um desvio cervical. Que é muito sério. Isso agora em qualquer pose, né? Em qualquer pose. Que principalmente Então, assim, sempre fique atento a isso. Porque se o bebê ele tiver esse desvio, ele pode não sentir agora. Mas quando ele tiver um aninho, que ele for começar a andar, a mãe às vezes nem vai perceber que pode ser isso. E pode ser. Então, assim, todo cuidado com esse ser humano. Consciência, né? Então, assim, cuidado. A gente está lidando com um ser que precisa de muitos cuidados, que não sabe, tem suas limitações, então a gente é responsável por essa pose principalmente. Então, vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Deixa eu só responder a sua pergunta aí. Você fez sobre pedir ajuda aos pais. Eu vi que fizeram essa pose lá nos posts que eu fiz, mas no caso aqui eu vi pedindo ajuda para o pai em relação a ajudar na pose. Isso eu não concordo também, tá? Tanto que eu falei, não faça a pose do sapinho porque eu precisaria da mão do pai. Mas assim, o que eu já pedi para o pai, e eu concordo com tudo que você falou, mas no meu caso, que não tenho assistente, acontece às vezes de eu precisar sair de perto do puff. Vamos supor, esqueci de pegar um wrap e entendi na hora que aquele que eu esqueci de pegar é o que eu preciso. Um exemplo. Então, se o cliente não puder pegar, se não tiver fácil para o meu cliente pegar, porque eu deixo ele abrir meu armário, minha gaveta, ele já higienizou, já fez toda a higienização das mãos e tudo.
então não tem problema nenhum ele pegar. Eu peço para ele sentar no meu puff, na frente do meu, no meu banquinho, na frente do meu puff, e falo, olha o bebê para mim que eu vou ali naquela gaveta. Não tiro o olho do bebê para mim. Isso é quando eu peço ajuda pro pai. Agora, para posicionar, não. Ah, me ajuda aqui, segura as pernas, segura a mão, põe a mão na cabeça. Não, isso não. Se vamos supor, mas nunca aconteceu? Não, já aconteceu de eu colocar o bebê na pose e ele se mexer. Eu poderia muito bem virar pro pai e falar assim, tem como você pôr a mãozinha aqui? Só pra cabecinha não tombar? Eu não faço isso. Eu tiro o bebê da pose, eu invento outra coisa para não perder aquela produção e tá tudo bem. E eu faço disso um diferencial do meu trabalho, porque é aí que eu ganho o cliente. É quando eu viro para ele e falo assim, ó, aqui a minha experiência tá me dizendo que ele não vai ficar. Então, por mais que vocês estejam aqui, por mais que eu saiba o que vai acontecer, eu vou tirar ele da pose, porque para mim a segurança dele é mais importante, não é a foto. Então, essa foto eu não vou fazer. E teve pai que achou ruim, mas eu bati na tecla, porque eu acho que foi como eu respondi no comentário de uma das meninas que comentou, Dani. Se quando eu comecei, que eu ainda não tinha uma foto, no meu entendimento, bonita, eu não encontrasse algum argumento muito poderoso para diferenciar o meu trabalho, eu não entrava no mercado. Porque eu não era da cidade. Veja bem, eu tinha começado em Guarulhos, na minha cidade natal, mas eu tinha feito 4 bebês. 4 ou 6 bebês, muito pouco. E aí já fui logo para Salvador, e lá só tinha monstro na época. Né? Eu meio que tento buscar referência nos monstros do mercado. Eu, infelizmente, sou assim, lógico, né? Então eu falo assim, cara, um dia eu quero fotografar igual fulano de tal, igual ciclano de tal. Mas para eu entrar no mercado, eu tinha que ter um argumento muito poderoso. Então eu fiz da segurança. Olha como foi, como a gente pode dizer assim, irônico até certo ponto, uma pessoa que começou a fotografar sem assistente, recém-nascido, numa cidade que todo mundo tinha assistente. Olha como foi irônico escolher justamente a segurança para diferenciar o próprio trabalho. E até hoje, eu já estou aqui há mais de um ano, eu recebo pedido de orçamento. E lá eu fiquei muito conhecida por isso, por oferecer segurança nos meus ensaios. Então, eu tinha muito cliente da comunidade médica, por exemplo. Fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, então, era o que eu mais tinha. Então, pronto, eu estava segura ali com boas indicações, né? Ai, que legal. Mas é isso aí, eu concordo também com seus pontos, assim, acho que é importante, às vezes, só para o pai dar uma olhadinha e mostrar que você precisa só ter uma flexibilidade ali. Acho que nesse ponto, acho que o pai tá até gostando de ficar mais perto do bebê. Bem pertinho ali olhando. Tem as avós, né? Tem muito fotógrafo que se incomoda com a presença da avó. Eu juro por Deus, eu só tive uma avó que me deixou um pouquinho nervosa ali, mas eu falei para ela, a senhora está me deixando nervosa, e nervosa, eu não vou conseguir fotografar seu neto, e a sua filha está aqui com cara de que quer a foto. Então, eu vou pedir para a senhora dar uma saidinha. O tempo que ela saiu para fumar um cigarro dela, porque depois ela voltou com cheiro de cigarro, eu que não fumo, sou muito sensitiva, olfativa, né? Então, eu percebi. O tempo que ela ficou lá embaixo, fumando, foi o tempo que eu fiz assim, ó, uou, no ensaio. Fiz tudo e mais um pouco. Foi a única voz que me deu trabalho. Todas as outras vozes, a dica que eu dou coloque elas para trabalhar, porque elas querem fazer parte. Mesmo as mais inseguras, para não chamar de cri-cri. Eu pego umas avós tranquilas também, não tenho muitos problemas. Mas tive uma ou duas cri-cri. Sempre vai ter alguém, pode ser o pai, pode ser a mãe, como pode ser a avó, então não adianta nem reclamar. Estão dizendo que nós duas juntas somos lindas. Ih, cortou. Estão dizendo que nós duas juntas somos lindas. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu já falei para você, Dani, que eu fiquei felicíssima com a oportunidade de te conhecer pessoalmente lá no congresso. De tanto que o Johnny falava... Johnny, gente, Johnny é um amigo nosso em comum. De tanto que ele falava de você, eu falava assim, gente, mas não é possível que nunca conheci essa mulher. E acabou que aconteceu e eu conheci e eu fiquei muito feliz. Depois acompanhando as suas lives. Aí eu ia pra Salvador, né? A Dani é um ser humano que, eu não sei se você já repara, eu reparo muito nisso, né? Eu não consigo falar o tempo todo sorrindo, a não ser que esteja alegre o papo, mas eu sou muito séria, compenetrada, e eu acho isso um porre, porque eu queria falar que nem você, com um sorriso, com carisma, sabe? Daquele jeito que suaviza os temas. Então eu achei muito legal, até te falei isso no direct, né? Fiquei muito feliz. Que bom que as pessoas estão gostando. Ô, Dani, se você não tiver mais perguntas, como a gente já está em 34 minutos da live, né? 34 já correu,
Eu separei aqui algumas perguntas também. Se desse, não sei como Ah, o você Johnny, acha legal encaixar. o Johnny tá ao vivo aqui com nós, ó. O Quem? Johnny tá aí. O Johnny. Oi, Johnny. Deixa eu ver só se tem Não, não, perguntas não. aqui. Só deixa eu ver se tem perguntas aqui. E aí, qualquer coisa, você manda bala aí, que tá super sossegado. Tem uma assistente e ela também passa por treinamento. Eu acho que é importante. Para mim, a assistente, ela tem que saber tanto quanto a fotógrafa. A Exato. Thaisa Borges, só peço ajuda para os pais quando preciso sair de perto e o bebê por algum motivo. Exatamente, igual a Mandinha. Tema muito importante, falou a Fê. A Thaís falou, ao meu ver, também perde credibilidade pedir ajuda para posicionar. Também acho. Para posicionar, Agora, não, gente. Não para peçam. posicionar Não não é façam a ideal. pose. Precisou do pai, não façam a pose. A Brenda, não tenho dificuldade no prop, já no puff é uma luta por não ter onde apoiar e prender. Coisas que no prop eu consigo fácil. Mesmo tendo apoiadores e gamelas, meus bebês saem da pose muito fácil. O que você sugere? Olha, eu acho que a fotografia no puff é a foto onde mais mostra o quanto você domina a técnica, né? É. Técnica de posicionar, técnica de posicionamento. Uhum. Por quê? Porque é só uma manta e o bebê. Por mais que esse bebê esteja de roupa ou acessório na cabeça, tá muito claro e evidente as técnicas de posicionamento ali. Meu ponto de vista, tá? Diferente do prop, que existe sim uma necessidade de você dominar as técnicas de posicionamento, senão ele fica todo troncho no prop. Mas tem toda uma produção amparando aquela foto. Então, eu mesma, muitas vezes, não faço fotos bonitas no prop, né? Eu tenho muito mais prática no puff, eu fiquei muitos anos praticando puff. E agora que eu venho praticar de dois não, né? Já tem um que eu tô aqui 3 anos pra cá, 2 anos pra cá, na verdade. Já É tem que um eu ano aqui em São venho... Paulo? Não, eu tenho um em São Paulo, mas foi no último ano de estúdio em Salvador que eu comecei a direcionar meu trabalho para o próprio, então tem 2 anos. Uhum. Aí você conta que aqui eu não estou praticando tanto, porque não tem tanto cliente, então tá defasado o treino, mas tudo bem, nós chega lá. Eu vejo que assim, às vezes eu não consigo fazer a pose como eu entendo que é perfeitinho no próprio, e aí eu falo, mas eu tenho um amparo de um fundo bonito, de um layer bonito, de uma planta aqui jogadinha do lado. Então, por exemplo, as 2 últimas postagens que eu fiz no Instagram, para mim a pose não tá perfeita. Mas o baldinho tá em cima da cadeira. Então, assim, para mim a fotografia do puff é onde mostra mais o quanto você domina de técnicas de posicionamento. Mais que o Sim. próprio. Não é que o próprio não mostra. Uhum. Mas eu acho que é uma questão de prática, Dani. Se você não praticar, eu acho que uma coisa me ajudou muito a melhorar a pose no puff. Foram os posicionadores, que inicialmente eu usava os de arroz, com enchimento de arroz, e que eu amo do fundo do coração. Eu deixei de usar eles, mas isso não significa que eu acho que eles não funcionam, muito pelo contrário. E depois eu comecei a usar os apoiadores que que tem enchimento fofinho. E depois eu acabei vendendo esses posicionadores. Para mim, eles tinham uma função, foi onde eu falei assim, claro, a chave tá aí. A chave é o que vai debaixo da manta, né? Então, o que vai dentro do prop. Então, para mim, assim, não adiantava um posicionador muito grande, não adiantava um posicionador muito murcho. Eu não queria voltar pro arroz por conta de desperdício. Oi, gente, eu tô vendo um monte de gente que tava lá no meu grupo, que bom ver vocês aqui. Então, assim, uma coisa que ajuda muito é entender onde colocar os posicionadores e quais posicionadores. Então, por exemplo, eu tenho vários kits de posicionadores, para cada um deles eu pus um nome, porque isso me ajuda a associar a usabilidade deles. Então, eu acho que tanto no puff quanto no prop, para cada situação eu tenho um kit específico. Para mim ajudou bastante isso. Tá? Eu acho que ela tá falando sobre manta e tudo mais. Eu acho que se você tiver um bom posicionador, que seria um bom puff, né? Eu comecei a melhorar minha fotografia a partir do momento que eu consegui ter um puff de qualidade, onde a manta fica esticadinha, onde me dá todo o controle ali do que eu tô fazendo. Então, eu acho que isso ajuda muito, é um investimento muito bom. Fora que a nossa coluna agradece, né? Que, gente, vou te falar que o newborn acaba com a nossa coluna. Então, esse eu faço cada newborn sentadinho. é uma neusaldina de 1 grama, né? Ó, vai começar o newborn. É de herança uma hérnia de disco. Mas eu acho que isso facilita bastante. Hoje eu uso só a gamela e um posicionador. Eu não uso mais nada.
Antigamente eu usava um monte de coisa. Então, antigamente você vai vendo, depois você vai conhecendo o seu trabalho, vendo o que você consegue melhorar. Mas o mais importante é sempre você saber posicionar. Quando você É, sabe posicionar o bebê, você sabe que às vezes falta muito pouco para dar uma lapidada. Então, assim, sim. curso, prática. A prática é o melhor jeito de chegar na perfeição, né? Como É, qualquer. eu acho válido. Eu acho válido, assim, quando você já tem uma quantidade de bebês fotografados, fazer uma mentoria, uma consultoria, enfim, um curso um por um. Uhum. Porque é isso que você falou, né? Eu, por É que exemplo, lapida, né? tem situações que eu falo assim, caramba, eu sei fazer, mas tá faltando um trenzinho. E eu falo assim, É. nossa, eu vou conversar com fulano, porque eu sei que ela faz legal, se ela pode me dar uma Uhum. dica, porque não, Sim. entendeu? Não justifica fazer um curso novamente e Uhum. só de olhar alguém fazer não está sendo suficiente. Às vezes é um detalhe que eu ainda não Uhum. tive o insight de fazer, que um Sim, colega de sim. mercado pode dar, né? Então, Exatamente. e daí eu não tinha entendido o lance da manta, então eu acabei virando para o posicionamento. Mas manta esticada, gente, é suporte específico para fotografia newborn, sem sombra de dúvida nenhuma. É, é Nada de muito tripé. diferencial. É, também não Muito. gosto, não. Bom, Tem gente falando aqui sobre o peso da cabeça, que é uma irresponsabilidade deixar o bebê sozinho. Foi o Silvis. Ah, sim, tem poses que é aquilo que eu o, falei, né? Por exemplo, a pose saco de batata. A pose saco de batata, inicialmente, ela é feita com o bebê completamente em pé, entre aspas, né? Por isso, a gente também sabe que existe a necessidade da fusão. Hoje eu faço a sim, pose saco de batata, que na verdade é um saco de batata repaginado, né? Porque dentro das minhas que tá condições, o que encostado, que eu né? faço? Eu dou uma tombadinha e o bebê está Era muito deitado, lindo. na verdade. É um Fica saco de lindo do batata. mesmo jeito. E eu acho que fica ainda Não mais faz bonito, sabia? diferença. Eu acho O tão pai não mais vê feinho diferença. o bebê sem encostar. Eu acho mais bonito assim. Um pouco mais Eu também encostadinho, mais inclinadinho, eu acho bem mais bonitinho. Mas pode deixar, Silvis. Eu acho que ele é o que ele tá palestrando também com a Lefotique, só não consegui ver o nome dele direito aqui. Acho que é Silves. a palestra dele é amanhã, será? É amanhã, né? É que tá me travando a língua, mas é o Silves. É, ótima sugestão, é isso mesmo. Primeira coisa, segurança no newborn. É o principal. O Johnny tá chamando nós de lindas. É, a Obrigada. Cirlei falou que eu amo o nosso trabalho. A Ai, que Paula bom, Rocha falou que gente. saudades de você. Ai, Paulinha, do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande Eu do acho que é. Sul. Ela falou, Paula do Rio Grande do Sul. A Karen É. falou, a Dani é a luz, é luz. A Dani brilha tudo onde passa. Ela é maravilhosa. Obrigada. Ah, até te amo, né? Sempre me falaram do seu alto astral, e isso é verdade mesmo. Obrigada. Bom, Quem é a Patrícia falou, Amanda, me inspirou a trabalhar sem assistente. E uso esse argumento, pois para mim, ele também é verdadeiro. Gosto de ter o recém-nascido comigo. é, eu vejo que hoje, para mim, trabalhar sem assistente se tornou uma questão de negócio. Então, vai de encontro com como eu consigo oferecer meu trabalho. Então, assim, eu sou uma Uhum. pessoa detalhista, devagar, né? Então, assim, eu vou aprender um negócio, eu tenho que voltar para assistir de novo. Alguém está me explicando alguma coisa, eu tenho que prestar muita atenção. Eu anoto, eu tenho um caderno, acho que todo mundo está nessa fase de caderno para anotar. Então, assim, eu observo muito. Então, isso é da minha natureza. Quando eu comecei a fotografar recém-nascidos, não foi diferente. Eu observei ele a tal ponto e continuo observando que os bebês daqui são. Pode. Que os bebês daqui me desafiam mais, né? Eu tô me sentindo mais desafiada. Que a minha filha veio falar comigo e eu perdi o fio da meada. Isso acontece muito. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é que o meu jeito de ser reflete no modo como eu faço o newborn. Então, eu sinto essa necessidade de pegar ele, de sentir o corpinho dele, o quanto ele é rígido ou não. De identificar se ele tem sensibilidade no dorso da mão, nas mãos. Uhum. Se ele, como é o joguinho de pernas, se ele cruza completamente as pernas, se ele vai ficar com as pernas abertinhas, Uhum. se ele gosta do rap. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que me favoreceram estar nesse modelo de negócio que é o newborn sem assistente. E tem mais uma coisa, o tempo para mim não é
um problema. Ao longo desses 6 anos no Newborn, eu vi muito fotógrafo falando sobre otimizar tempo, otimizar tempo, otimizar tempo. E eu também desejei otimizar o meu tempo, porque eu me conheço, eu sei. Você também, eu sei. Eu sei eu sei como o fato de ser detalhista me atrapalha, porque eu demoro 2, 3 vezes mais para fazer uma coisa simples, que uma pessoa normal faz em uma vez só, rapidão. Então, sabe assim, eu acho que qualquer um é capaz de fazer um newborn sem assistente. É uma questão de negócio, você precisa se compreender como é que é seu processo de compreensão das coisas e de execução das coisas. Hoje em dia, para mim, o tempo não é mais nenhum problema, porque eu acho que eu levo um tempo normal e eu aproveito todo minuto do meu ensaio para educar o meu cliente. Sobretudo nos últimos tempos. Né? Eu estava numa cidade que as mães eram mais descoladas, no sentido de, era mais comum elas fazerem newborn de seus filhos entre si, as amigas, era um assunto comum na roda delas. Aqui eu vejo, às vezes, que a pessoa fala assim, o que é um newborn? Essa semana mesmo, me pediram um orçamento e eu falei assim, então, fotografia newborn é isso, isso e aquilo, vou te passar um link para você ver. E muitas vezes eu recebo a pergunta assim, o que é a produção? Entende? A pessoa não tem compreensão nem do que é a produção. Ela vê a foto, ela não entende o que é produção numa foto. Normal, gente. Então, assim, nos últimos tempos eu tenho me sentido mais desafiada e eu utilizo o meu tempo para ensinar o cliente. Eu chego a ser chata, eu me acho chata porque eu falo, nossa, falei demais. Nossa, fui muito enfática, não precisava de tanto. Mas eu sei que é de bater o martelo no prego que ele vai entrar na madeira. Então, se eu quiser puxar a sardinha para mim, trazer os meus clientes, esses que estão vindo agora, né, para o meu time, eu tenho que reeducar eles. Eu tenho que mostrar para eles como eu trabalho, como o meu trabalho funciona, por que ele funciona daquela maneira. E isso tem sido uma descoberta contínua aqui. Porque para mim era muito bem resolvido dentro de mim na outra cidade. E aqui são novos desafios, então eu estou revivendo isso de novo. Mas eu acho isso muito importante, porque para você bancar, fazer sem assistente, você tem que estar muito bem preparado. E esse bem preparado não é só estar bem preparado para lidar com o ensaio no geral, né? É estar preparado para bancar essa confiança com os pais e mostrar que sabe mesmo e peitar os pais para mostrar essa segurança, para saber ter na ponta da língua tudo que for dúvida, porque é diferente mesmo, né? Os meus... Você tocou no... Pode desculpa, falar. eu te cortei. Não, que você falou sobre a gente estar seguro para bancar, né, essa postura. Algumas perguntas que entraram para mim aqui também foi em relação a isso, né? Como é que você acha que o pai que contrata o newborn dá mais valor para o fotógrafo que tem assistente? Como é que você faz para os pais se sentirem seguros porque você está realizando um ensaio sem assistente? Gente, isso é uma questão de postura. Eu acho que a gente tem que ter postura. Eu não tenho um negocinho ali no prédio comercial, eu tenho uma empresa. Então, a gente tem que se comportar como empresa. A gente tem que, no sentido de, tenha seriedade no trabalho de vocês. Hora de brincar é uma, hora de extravasar, conversar com os pais é outra, o WhatsApp é outra. Ali, no seu momento de trabalho, você tem que ter postura, porque para bancar essa segurança que a Dani falou, nós temos que nos sentir seguros. Eu não vou passar segurança nenhuma para o cliente se eu ficar cheia de dedos. Mas quando ele vê que eu tenho propriedade sobre aquilo que eu estou falando e fazendo, isso acalma. E tem mais uma coisa, em qualquer momento de dificuldade que de repente possa acontecer no meu ensaio, como aconteceu no último newborn que eu fiz. Na hora que eu coloquei ele na pose do bracinho, ele já estava saindo do sono moderado e profundo. Ele já estava voltando para o sono leve. Então, o que ele fez? Repuxou os braços. E para a gente posicionar novamente os braços e as mãozinhas, a gente tem que pinçar a cabeça do bebê, o bracinho do bebê, e com 5 dedinhos de cada mão da gente, a gente vai ter que dar um jeito ali, sem oferecer risco para o bebê. Então, o que eu fiz? Eu chamei o pai, eu falei, pai, vem cá para te mostrar uma coisa. Ó, o que aconteceu foi isso, isso, isso. O que vai acontecer é isso, isso. Acompanha comigo. Esse pai, quando saiu do meu estúdio, falou assim, eu não imaginava como esse trabalho era sério. Eu nem sabia que tinha um estúdio tão sério aqui dentro de Taubaté. Ele falou isso pra mim. Então, fala mesmo. Os pais ficam encantados quando a gente mostra que a gente sabe, porque eles ficam, né?
Outra Prever que coisa está preparado. relacionada... Exatamente. Outra coisa relacionada à segurança que me perguntaram é como é que fica a segurança do bebê quando você tira a mão dele para clicar? Hoje, né, já tem um tempo, na verdade, eu tenho uma lente que me possibilita fotografar a um palmo de distância desse bebê. Então, ainda que ele tenha qualquer tipo de espasmo, ele está literalmente ao alcance do meu braço, não é nem só da minha mão. Mas quando eu não tinha essa lente, de novo, eu precisei aprimorar meu conhecimento sobre o bebê. Porque antes mesmo de alguma coisa acontecer, eu já tinha que estar preparada. Então, eu procurava entender muito sobre o bebê, porque eu sabia que no momento que eu me afastasse do bebê, como eu tinha uma lente, que eu tinha que ficar mais longe, então eu sabia que aquele era um momento crítico. Então, eu tinha que saber muito do bebê e eu tinha que fotografar muito rápido. Então, eu abri mão de coisas que pudessem complicar essa fração de segundo entre tirar a mão do bebê, afastar e clicar. Foi onde eu aprendi a clicar rápido, foi onde eu prestei muita atenção nas coisas que poderiam me ajudar no foco, porque clica rápido não pode perder foco. Você já tem a precisão, já tem a precisão e já tem na sua cabeça que aquela pose vai render tal foto. Então você vai lá sem ficar mimimi, você vai lá e pá, e pronto, né? Exato. Você não fica lá horas e horas olhando. Foi onde eu aprendi, eu falo assim, eu fotografo pensando nas lâminas do álbum. Mas tudo isso veio com essa necessidade. Né? Então, assim, eu já sabia as fotos que eu tinha que fazer. É lógico que isso é um processo. É lógico que no começo, o que eu fazia? Eu levava um guia, que era foto impressa, plastificada, que nem plastificava antigamente o documento. Plastificava aquilo, enfiava no bolso da calça e vamos embora. Era ali que eu olhava, preciso fazer tal ângulo, preciso fazer tal... Era assim, então o processo era mais lento. Mas outra coisa, abrir mão de fotografar com f-stop super aberto, né, que fala, que desfoca demais, porque era uma coisa que me fazia perder foco. Então eu falei assim, não, esse desfoque aí eu abro mão. Então assim, observem as coisas que de repente podem atrapalhar nesse processo e vai minimizando, vai minimizando. Usar as coisas que dão certo para outros fotógrafos, comprar equipamentos, batalhar para comprar equipamentos que vão te possibilitar... Qual a sua lente? Estão perguntando qual a sua lente. 35mm da Sigma Art. 35 numa full frame. Você também, né? Pode ser Canon, pode ser qualquer... Doesn't matter, qualquer marca. Mas ela numa full frame. Mas tem outra lente que você fica até mais perto. Só que aí quanto mais perto, mais distorce. Não sou a melhor pessoa para falar disso. Acho que dentro de segurança, do que você me perguntou e das perguntas que eu recebi, é isso. E daí eu queria saber se eu posso falar rapidão sobre as outras perguntas aí nesses últimos minutos que me restam. 5 minutinhos? Beleza. Eu não deixei eu ter. Fala aí, manda aí. Então a Priscila Santiago me perguntou assim, ela falou assim que ela tem dificuldade no posicionamento no puff. Essa você me perguntou, mas é que depois ela continuou a pergunta dela assim, flash ou luz contínua? Você está começando? Procura o sol. É uma coisa a menos para você se preocupar. Não tem como fotografar sem uma luz artificial, vai de contínua. Existe uma luz que é um LED dentro de um globo, que ela é legal até para carregar na casa do cliente, porque é muito menor do que um softbox, do que um octabox, que na minha opinião precisa ter no mínimo 60 centímetros de diâmetro ou de largura, no mínimo, né? O ideal aí seria 1 metro, mas para carregar todo esse trambolho, a minha dica seria então a luz contínua. O LED é melhor. Deixa eu ver outras coisas. Me perguntaram, você falou também, né, sobre o cliente compra aquilo que você posta. Me perguntaram se o meu cliente sente falta da pose do sapinho. Não. Então, tranquilo, eu posto aquilo que eu sei que eu vou conseguir fazer e é por aquilo que ele está vendo. Muitos me contratam sem ver meu portfólio. Mas tudo bem, acontece. Olha, gente, meu óculos está sem a perna. Quebrou na quarentena. Que mais aqui? Pedir ajudas aos pais. Prós e contras de atender sozinha. Acho que eu já falei a questão de você ter que redobrar o teu conhecimento sobre o bebê e usar tudo que vão facilitar o seu processo até você ficar expert. Isso acaba virando uma questão de negócio, no meu ponto de vista. Que mais? Eu também faço procedimento para os pais, que não deve ser muita novidade para todo mundo, mas super tem me ajudado nessa nova fase, conforme eu falei. Não é uma coisa tão comum para os meus clientes, então super recomendo passar procedimentos em PDF antes para o pai, deixar claro, 50% do sucesso do ensaio depende de você seguir essa recomendação. Porque você tira um pouco, você tira metade da carga de responsabilidade se vai dar certo ou não do seu ombro, né?
Não que eles vão Deixa eu ver seguir aqui. direitinho, né? Você passou, né? Que a gente passa, a gente obedece. Quais fotógrafos você... Nossa, amor, olha ali que eu acho que ela derrubou o ventilador. Quais fotógrafos que você se inspira, admira? A Jaqueline Rosa perguntou para mim. Olha, que trabalham sem assistente. Eu nunca, para vocês verem como desde muito cedo eu entendi que o sucesso do meu ensaio sem newborn dependia do nível de conhecimento que eu ia ter sobre aquilo e do quanto eu ia conseguir otimizar todo o meu processo. É que eu nunca parei para falar, eu gosto de um fotógrafo que ele não tem assistente. Não, nunca foi por isso, tá? Os fotógrafos que eu admiro hoje são fotógrafos que eu admiro por conta da luz, que eu acho linda, porque eu tenho Einstein, eu ainda não entendi o Einstein, tem coisa que tem hora que dá certo, tem hora que não dá. Amor e ódio, a relação, ai meu Deus, que saudade do sol da Bahia, que não precisava de Einstein. Comprei o Einstein super caro, acreditando que eu ia ter uma consistência. Aí, várias coisas, papo para outra live. Mas por conta da luz, por conta da produção. É uma coisa que eu sonho na minha vida dentro do newborn, é melhorar a produção das fotos no chão. Então, tem a Divine Images, que é uma fotógrafa de fora, e que eu gosto bastante. E tem também, aqui no Brasil, tem a Tainá Porto, que eu acho que a foto dela é assim... Eu adoro ela. Sensibilidade. Mano do céu. É uma foto que é um deleite, né? Você olha e fala assim, tô babando. E tem também a Estúdio Olive. Essa eu tô acompanhando há pouco tempo, mas que também tem uma fotografia puta merda. Caramba, é uma coisa de louco. Então, são essas fotógrafas, assim, fotógrafas que lá atrás eu admirava, agora tem uma identidade visual fotográfica diferente da proposta que eu gostaria de ter, ou que está mais dentro do meu gosto, então eu já nem acompanho mais, mas já gostei muito de Paloma, de Bel, que mais? De Luana, que continuam com trabalhos lindíssimos, mas como é uma coisa para mim, assim, melhorar a questão da produção, eu procuro olhar, então, mais as fotógrafas que eu acho que dá para se inspirar total ali. Acho que não ficou nenhuma pergunta para trás. Diga. Não. Temos 2 minutos. Preciso que você... Gente, já tô sentindo quando você sente aquelas pessoas fazer... Olha, a gente tá com um número altíssimo aqui nas lives que eu vi das outras lives. Difícil bater número alto assim. Então, super feliz. Todo mundo que eu convidei. Vi muita gente aqui. Fiquei muito feliz. Ai, que legal. Eu também vi muita gente bacana. Agradeço imensamente a Lefotique mais uma vez por essa atitude maravilhosa. Para acompanhar a Amandinha, é só entrar na página dela. Aqui em cima vocês vão ver que tem a página dela. Quem quiser me acompanhar também é a fotógrafa __ Daniela Nicolini, que não aparece aí porque eu estou aqui em nome da Lefotique. Mas a gente agradece imensamente. Todo mundo! Eu vou continuar lá no meu grupo, gente. Vai lá pro meu grupo. Hoje às 10 horas, a Amandinha está acompanhando. Hoje às 10 horas tem a continuação do meu curso de marketing lá na minha página, nos meus stories. E hoje a gente vai reforçar sobre o persona, sobre o seu público ideal, né? Quem é o seu cliente e sobre plano de negócio. E, Amanda, queria que você se despedisse lindamente. E obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu estou muito feliz. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz porque eu enxerguei nesse convite um impulso, assim como fala, para voltar. Porque eu sinto muita falta de fazer live, de conversar com as pessoas. Volta. Mas agora numa pegada mais... Não para falar só de newborn, mas para ter esse momento de conversa. Então, assim, nossa, só Deus sabe como me fez muito bem esse convite, me preparar para esse momento. Vai cair sozinho, só dá um beijo e continua falando. Tchau, gente. Vamos pro meu grupo que eu vou continuar aí às 10 lá na Dani. Tchau. Beijo, gente.